Você sabia que produtividade não é fazer mais em menos tempo? Ou fazer um monte de coisa, entrar naquele ritmo automático sem gerar os resultados que você busca? Aqui hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre produtividade na essência e como você utilizar a produtividade para gerar mais resultados e ter uma vida mais leve, mais tranquila e sim, fazendo tudo o que você precisa fazer. Eu costumo começar dizendo que eu sou comunicação, alegria, diversão e gente. Eu falo de produtividade, mas eu sempre acho que a produtividade me escolheu muito mais do que eu escolhi ela. Sabe aquela pessoa que gostava de fazer atividade física, de estudar, quer dizer, estudar mais ou menos, né? Mas ler livros, sair com amigos, me divertir, horrores, e fazer vários projetos, organizar vários eventos, fazer um monte de coisa. E naquela época, esse negócio de produtividade não existia. Eu simplesmente comecei a entender que eu precisava ser mais organizada, ter uma rotina muito clara. E isso me trouxe aqui onde eu tô hoje. Sou Elaine Passos, eu atuo com mentoria, processos de coaching e consultoria na área de comportamento humano, produtividade e alta performance. Meu foco é totalmente direcionado a ajudar pessoas, empreendedores e empresas a terem não só uma organização, uma produtividade, mas resultados com mais objetivos. Vamos começar falando de uma coisa super importante. O que não é produtividade? Pois é, uma galera confunde. Porque tem gente que fala, não, produtividade é fazer mais com menos tempo. Será? Eu já te digo que não é. Produtividade não é viver na urgência, apagando incêndio, viver nessa correria, que inclusive, se a gente for olhar para o nosso momento atual, que difícil tem sido a gente se organizar, ter uma rotina clara, de forma leve, sem estressar, sem causar problemas emocionais, fora as cobranças externas e a nossa autocobrança. Então, não é urgência. Não é também a gente achar que tem que fazer um monte de coisa, tem que fazer o famoso tudo, e esse tudo ser um buraco negro no qual você nem sabe por onde começar, no qual você não sabe nem aonde chegar. Isso também não é produtividade. Ou achar que vai terminar as coisas para ter tempo livre. Isso também não é produtividade. Produtividade é você entender que você precisa de rotinas, de organização, de saber o ponto A onde você está e o ponto B aonde você quer chegar. Traçar essa rota e da melhor forma cuidar de você, dos outros e do seu CNPJ, do seu CPF, olhar para todo o seu contexto e entender como é que você funciona e quais resultados você quer alcançar e também precisa alcançar. Vou aqui hoje te passar 4 passos para que você entenda como você pode desenvolver a produtividade na sua vida, no seu negócio, no que você escolher. Passo 1, autoconhecimento. Mas Elaine, por que autoconhecimento para ser mais produtivo? Porque a gente precisa começar pela base, começar pelo começo. Você precisa entender como você funciona. Você precisa entender quais papéis você desempenha. Você hoje atua ou é mãe, filha, amiga, empreendedora, trabalha CLT. E aí, quais papéis você desempenha? Qual é o seu momento de maior produtividade? De manhã, de tarde, à noite? E as suas emoções, os seus comportamentos, quais são os seus pontos fortes? É a partir do momento que você começa a entender como é que você funciona,
você começa a entender e consegue dar o ritmo do que precisa ser feito. Você começa a identificar qual a melhor rotina para você. É acordar mais cedo? É dormir um pouco mais tarde? Né? É separar um horário do dia para fazer determinadas coisas, porque esse horário do dia é o horário de maior produtividade, então você vai colocar as suas atividades mais importantes. Mulheres, aquela semana da TPM é difícil, né? Você já imaginou botar um projeto para rodar nesse período? Que você já sabe que suas emoções, seu temperamento tá à flor da pele. Entender como você funciona, a sua essência, vai te ajudar a ser mais produtivo. 2. Organização. Não dá para você começar a desenvolver, a pensar em ser mais produtivo sem você se organizar, sem você primeiro ter clareza do que precisa ser produtivo na sua vida. Vamos lá. A gente tem diversas áreas na nossa vida. A gente tem a nossa área pessoal, a nossa área profissional, a área financeira. E por que eu separo o financeiro do profissional? Porque a gente pode não só ganhar dinheiro trabalhando. Vai que você tem investimentos, vai que você tem outras oportunidades, né, de grana. Então, separar é legal. A gente tem qualidade de vida, a gente tem os relacionamentos, a gente tem o lado espiritual, e aqui eu não estou falando sobre fé, eu estou falando, né, do espiritual, no que você acredita. Então, olhar para todas essas áreas e achar que você vai ser produtivo automaticamente hoje, do dia para a noite, dizer, não, porque eu quero ser produtivo na minha vida. Quero ser produtivo na minha vida. Sim, meu amor, a vida tem todas essas áreas. Você precisa entender que você vai ter que escolher uma e começar a se organizar. É a área pessoal? Então vamos lá. O que é que na sua área pessoal você precisa organizar? É em casa? É a rotina das pessoas da casa? É a sua rotina pessoal? Como está a sua mesa do trabalho? Como está o seu guarda-roupa? Mas Elaine, como assim? Como assim a gente começa com os mínimos detalhes? A gente começa acordando e arrumando a cama. Tá doida? Não, não tô doida. Entenda uma coisa, o seu cérebro, para que ele ative, você precisa dar comandos. Isso é neurociência, tá? Não é Elaine que tá dizendo. Então, como é que você ativa a sua ação, o seu vai lá e faz? Dando comandos. É começando o dia, por exemplo, com atividades bem feitas, arrumando a cama, né? Tendo uma rotina matinal, meditação, atividade física, onde todos os dias você pratica aquilo e torna um hábito. Então, a organização, a escolha do que você vai começar, para você ter clareza e foco, e o organizar o seu dia a dia, as coisas em casa para facilitar os processos, para na hora que você vai fazer a comida, você não acha uma panela e perde tempo procurando uma panela. Eu estou trazendo exemplos muito simples para que você entenda que é das mínimas coisas que a gente precisa se organizar para dar o start de uma produtividade. Ponto 3. E talvez o mais desafiador. Planejamento. Eu sei que planejar às vezes chega a dar arrepio. Mas eu tenho que planejar tudo, Elaine. Calma. Planejamento, ele é a base. Por quê? Que é o norte, é a direção. Quando você sai de casa de carro, você vai para algum lugar. A sua casa é o seu ponto A. O lugar que você vai é o ponto B. E você precisa traçar uma rota. Essa rota é o seu planejamento. Essa rota é o que vai te fazer chegar no local aonde você está querendo chegar. O planejamento é a mesma coisa. É o mesmo mindset que você tem que ter. Mas o que acontece com o planejamento?
Muita gente foca e fica com o planejamento só olhando lá o resultado, né? Só focando no futuro e gera ansiedade, o que não é legal. O planejamento é para você entender a rota que você vai seguir e com esse planejamento você vai adaptando as mudanças. A gente tem duas certezas na vida. Uma é que em algum momento a gente vai passar dessa, acredito eu, para uma melhor. E que as coisas vão mudar. Então o planejamento não é para causar aquele terror. O planejamento é para dar a direção. Né? E como fazer esse planejamento? Primeiro, né, eu sempre gosto de utilizar as metas SMART. Né? Entender ali para dar direção, definir metas, né? Começar pelo objetivo, o que você está querendo alcançar e planejar. Depois definir metas que precisam ser mensuráveis, precisa ter prazo. Se tiver investimento, precisa ter custo. E você precisa saber o porquê você está fazendo isso. Ter clareza, muita clareza disso, para que esse planejamento não fique só no papel e vá para a prática. Uma outra coisa que eu gosto de estabelecer, né, quando eu penso em objetivo, defino metas, detalho em tarefas, que é o que eu vou fazer no meu dia a dia, é necessário a gente ter uma rotina muito clara. Por mais que hoje, quando a gente está na vida adulta, seja difícil ter uma rotina, né, ter aquele padrão, porque a gente faz um monte de coisa, é isso que a gente precisa ter para que esse planejamento aconteça e tenha sucesso. Então, olha para esse planejamento, define uma rotina, o que você vai fazer de manhã, de tarde, de noite. Precisa ser aquela regra master? Não, não precisa. Mas você precisa tornar isso um hábito para que seja menos doloroso, para que seja prático e efetivo. E aí, se você, objetivo, traçou as metas, detalhou em tarefas, aonde você vai colocar, pode ser num planner, pode ser numa ferramenta online. Eu estou utilizando o Todoist, porque eu estou no momento de tornar tudo digital, mas eu amo planner, eu amo papel. Pode ser um caderno em branco, que você vai começar a dizer, esse é o meu caderno do planejamento. Vou deixar todas as minhas atividades, vou dizer o que eu faço segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Entenda, planejamento é a rota, é lá o caminho que você vai seguir. Ao decorrer do tempo, esse planejamento pode mudar, mas o que você pode e precisa, na verdade, ter é a clareza de onde você quer chegar. Você pode ter várias rotas para chegar nesse mesmo lugar. E é isso que vai te fazer pegar esse planejamento e colocar em prática, que é o nosso próximo passo. Ponto 4. Esse eu confesso para você que é o mais importante. A gente falou de, né, autoconhecimento, organização, planejamento. Nada disso vai ser tão importante se você não colocar em prática. Se você não ativar a ação. Isso tem que acontecer todos os dias. Todo dia é dia. Elaine, como é que você consegue ser tão produtiva, fazer tantas coisas, realizar tantos projetos? Porque todo dia eu faço alguma coisa relacionada ao objetivo que eu quero alcançar. Eu costumo dizer até para os meus clientes, para os alunos, faça 1% todos os dias. A gente acha pouco, não é? Mas 1% em 365 dias é 365%. A gente não pode ignorar isso. Lógico, óbvio. Eu nem gosto muito desse negócio de óbvio, porque para mim óbvio não existe. Mas eu vou falar dessa forma aqui. A depender do projeto que você queira realizar, você vai precisar de mais dedicação. Você vai precisar de mais tempo. Você vai precisar fazer 10%, 20% todos os dias, 30% todos os dias. Mas isso está alinhado com as suas escolhas. Para começar, para ativar a sua produtividade, né, para você conseguir ser mais organizado, colocar essa rotina em prática, defina um hábito e comece hoje, de forma simples, leve, sem muitas cobranças, porque a gente já é cobrado o tempo inteiro de muita coisa. Então calma.
É ler um livro? Comece com 3 páginas, 10 minutos. Mas, Elaine, isso é ridículo. É ridículo para quem não começa. Mas você quer começar. É fazer atividade física? Você não tem 1 hora? Faça 10 minutos em casa. É fazer um planejamento e colocar em prática? Pare. Escolhe um dia. Mentalize os objetivos que você quer alcançar. O que você entende de projeto. O que você está desejando. Começa a trazer isso de uma forma mais clara. O que é que eu quero? Quando? Quanto vai custar? Quem são as pessoas que eu tenho que envolver? Traça a sua rota e coloque em prática. O dia da semana vai ser o dia da sua escolha. E não vem com esse negócio de, segunda eu começo. Para com isso. Aí você vai entrar numa zona, sabe qual? Do adiar, do procrastinar, do não realizar e se manter no mesmo ciclo. Então, quando eu falo em ativar a ação, é você fazer todos os dias o que precisa ser feito. É você seguir esses 4 passos para que sim, você não só seja mais produtivo, como também você consiga ter uma vida mais leve, mais organizada, focando com a direção certa para alcançar os seus objetivos. A gente já falou de tanta coisa aqui hoje, né? Vou fazer aquele resumo básico. Autoconhecimento, você entender como você funciona. Organização, para começar, a gente precisa dar o pontapé inicial, que é escolher, ter clareza do que você está buscando, né? E organizar o que está ao seu redor, para que isso seja efetivo quando você começar a planejar e definir a direção. Depois, pau na máquina, fazer acontecer, colocar em prática todo dia a dia. E vou te fazer só um convite: desfrute. Cuide de você, dessa pessoa física, dessa máquina que você tem aqui. A gente tem que olhar pra gente como corpo físico, mental e espiritual. Então, cuidar dessa máquina é essencial, porque senão nem adianta ser produtivo se a gente não tem como dar, seguimento e colocar em prática as coisas que a gente quer realizar. Espero que ser produtivo seja uma rotina na sua vida. Vamos nessa? Até a próxima, a gente se encontra aí nos vários eventos do Gera.